obedecer ou desobedecer. Pegando um gancho da mensagem, domingo passado, o pastor Isaí pregou sobre o amor. E até mostrou os ministérios. Quantas pessoas estão engajadas no trabalho da igreja, servindo? E quando voltei para casa nessa semana, pensando no tema para compartilhar com a igreja, eu pensei, para alguém enganjar num trabalho como este, como voluntários, é necessário duas coisas: ouvir a voz e não fugir dela. Interessante, quem conhece Deus tem todas as opções da vida, menos fugir da vontade de Deus. Deus nos criou com livre-arbítrio e a sua intenção foi deixar-nos livres para decidir, receber ou rejeitar o poder de Deus, o amor de Deus em nossas vidas. Eu vou usar um pouco a introdução, pensando da minha experiência, quando senti o chamado para ir para o seminário, e foi uma questão bem pessoal, bem interna, bem comigo, em silêncio, e não compartilhava com ninguém. Até por achar, quando eu ouvia esse chamado, Deus falando comigo, eu entendia que, olhar para o meu lado, eu pensei, o que Deus vai fazer comigo? O que Deus tem para fazer de mim, trabalhando na construção civil? E eu acho que tem gente aqui, acho que estou equivocado, deve ser alguém que Deus está falando aqui perto de mim, mas não comigo pessoalmente. Eu sabia que era comigo. E é interessante que essa fuga dessa voz, algumas pessoas não sabiam do meu dilema, vinham ao meu encontro e me cutucava. E lembro que eu fui trabalhar em Maripá, nós construímos a escola em Maripá, e como participante da juventude, uma menina lá, estava sem pastor na igreja, a menina organizou um encontro de jovens uma noite em Maripá. E convidou os amigos da escola, da cidade, ainda não era município ainda naquela ocasião, e agendou um encontro de jovens e falou que tinha alguém de Rondônia que ia fazer o estudo. Eu não sabia de nada, nunca tinha feito um estudo. Ela chegou sábado de manhã, nós trabalhando lá na obra, na escola, avisou, você vai fazer sábado à noite o estudo da juventude aqui em Maripá. Vocês podem imaginar, voltei para casa, não almocei, porque o estômago doía o estômago. Entrei no meu quarto, no alojamento. Eu folhava eu tinha uma Bíblia do Novo Testamento, a linguagem de hoje, eu folhava de capa a capa, e dizia o que eu vou falar para essa gente aqui, e eu não sabia dizer não. Então, bom, fiquei até a tarde, até a noite, fui. Eu quase que peguei, não tinha ônibus para vir para Rondônia aquela noite, daquele dia mais, não tinha carona para ninguém, tinha que ficar lá, e fui na juventude. Fiz o estudo. Depois do estudo, a menina falou assim, por que você não vai para o seminário? Eu falei, você está ficando louca? Essa menina parece que, né, parece doidou essa moça falar que eu devo ir para o seminário. Passou um tempo trabalhando depois em Nova Santa Rosa, um dia chegou um amigo nosso, ele era um homem bem grande, alguns lembram dele, o Adolfo Posiadlo, ele é falecido. Ele colocou meus ombros, com aquelas mãos bem grandes dele, olhou nos meus olhos e disse, você nunca pensou, nunca sentiu o desejo, um chamado para ir para o seminário? Eu sabia que eu já tinha sentido isso. Eu falei, já senti há muito tempo, mas estou lutando há muito tempo. Eu creio que isso não é para mim. Aí ele olhou nos meus olhos e disse, eu nunca digo para ninguém, vai para um seminário, vai se preparar para o ministério. Mas se Deus te chamou, ele olhou para mim assim, não faça como Jonas, tá? E deu um sacoalhão assim, não faça como Jonas. E foi embora. Depois de um tempo não aguentando mais, aquele carregar sozinho, eu chamei o pastor Mário e disse, pastor, estou num dilema. E se ele dissesse que não, eu vou dizer, você não presta para isso, você não serve para isso, e me confortar. Falei, pastor, eu estou num dilema. Eu estou há muito tempo relutando um chamado e eu não sei o que fazer. E eu acho que não é para mim. Estou sentindo um chamado para ir para o seminário, deixar tudo e ir para lá. E o pastor Mário olhou para mim e disse, há muito tempo estou orando por isso.
Aí, mais uma vez, bom, no final de contas, eu falei com meu colega na obra, ele disse, olha, eu vou tentar. Se não der certo, pelo menos eu não estou sentindo mal que eu não obedeci o chamado de Deus. Falei com meu colega, o falecido João Pedro, ele estou indo para o seminário. Ele olhou, parou, estava assim no andame, ele disse, você ficou louco agora? Né? Disse, olha, eu não sei o que é isso, mas eu estou decidido. Isso era no final de ano, e juntei minhas trouxas, tudo que tinha, a roupa de cama que tinha, tudo juntamos e eu fui para Curitiba. E sem dúvida não foi fácil, foi uma prova realmente difícil. Você imagina alguém depois de tantos anos sem sentar para estudar, agora tentar fazer a mente funcionar. Mas o tempo foi passando e, claro que não passou até hoje, a luta sempre é um desafio cada dia, mas as coisas foram acontecendo. E Deus assim usa pessoas que se colocam na sua simplicidade, Deus usa para fazer a sua obra. E é interessante que esse chamado, essas duas vontades que nós temos, eu usar porque eu vejo o seguinte, não é só um chamado para como foi Jonas, no caso de Jonas, para ir pregar para um povo incrédulo. Eu creio que Deus chama constantemente, todos os domingos à noite fala conosco. O pastor Zé fez a abertura, falou dos corações diferentes que tem aqui. Coração duro, coração mole, pessoas sensíveis. Mas eu creio que a mensagem é a mesma, que é dirigida e vai depender de cada coração responder. Tem pessoas que passam a vida inteira na igreja e nunca responde. E não vai fugir, como foi o caso de Jonas, para pegar um navio, mas foge aqui dentro mesmo, está fugindo, sem sair do lugar. Essas duas vontades do ser humano, nosso coração, elas constantemente estão digladiando entre elas. A vontade de obedecer, ao mesmo tempo, aquele impulso de fugir da vontade de Deus. E eu sei que você sabe exatamente o que Deus quer de você. Nós sabemos. E a mensagem que anunciar aqui domingo, alguém disse há um pouco tempo atrás, falou para alguém que tem que pregar mais a palavra. Não tem outra palavra além dessa aqui. Essa é a palavra de Deus, vai depender de cada coração responder aquilo que Deus fala conosco. Interessante que esta mensagem, de Jonas, seu chamado, interessante que esse homem pode ser, é um homem acomodado, desobediente e indiferente. E hoje alguém escreveu o seguinte, os cristãos de hoje são salvos, satisfeitos e sossegados. Salvos, satisfeitos e sossegados. O livro de Jonas é um livro missionário. E você sabe que, acho que vocês conhecem a história, ou conhecem muito bem a sua experiência como filhos. Você já observou muitas vezes quando a criança está em algum lugar distraída, os pais o chamam, ela faz de conta que não ouve? Quando eles moravam aqui nos fundos, uma vez a Sara estava lá em casa, e o professor Zé tinha uma técnica muito interessante. Ele chamava e não respondia, gritava, a Sara está aí? Eu vou falar a Sara, tá? O pastor Zé falava o seguinte, 1, 2, ela dizia, eu tenho que ir. Aí ela corria, sabe? Às vezes parece que Deus nos chama, nós fazemos de conta, as crianças que estão brincando, a mãe está falando, eles fazem de conta que não está escutando. Faz de conta que não é para ela. Aí quando a mãe dá um duro, ou dá um grito, vai pegar alguma coisa, aí as crianças reagem e obedecem. Por que tem que ser assim? Por que não pode ser da primeira? Só depois que Deus faz alguma coisa dura com alguém, aí vai levantar para obedecer. Em primeiro lugar, Jonas foi indiferente à vontade de Deus. Jonas foi indiferente à vontade de Deus. Jonas capítulo 1, versículo 2. Deus dá a seguinte ordem a Jonas: vá à grande cidade de Nínive e anuncie aos seus habitantes esta mensagem. Eu já li antes aqui, não vou repetir aqui. Interessante. Ele foi indiferente à vontade de Deus.
A mensagem era clara: eu quero que você faça isso aqui. E ele levanta para fazer o contrário. Qual era a ordem de Deus para Jonas? Vai a tal cidade, vai para Nínive. Interessante que ele levanta, vai até Jope, né? E lá descobre o navio que estava saindo para pegar uma carona, pagou sua passagem e embarca para um rumo diferente. E ele até achou, disse que desceu para o porão. Imagina, aqui nesse porão ninguém vai me ver, Deus não vai me enxergar aqui. Ele esqueceu que Deus é onisciente, Deus é onipresente, que está em todos os lugares. E lá ele foi lá para o fundo do porão, aqui ninguém vai me enxergar. E tentou dessa forma fugir da vontade de Deus. A pergunta fica para nós, como Jonas recebeu esta ordem bem clara. Qual é a ordem que Deus tem dado para você? Qual é a orientação específica que Deus tem dado para você? E você tem sido indiferente o que Deus tem falado com você. Às vezes Deus não tem te enviado para ir longe daqui. Mas no seu lugar, aqui na sua igreja, na sua comunidade, o que você tem feito para responder à ordem de Deus? Qual é a sua Nínive que você está fugindo dela? Qual é o destino, aquilo que Deus tem deixado para você? Jonas tentou fugir da presença de Deus, mas não tem como fugir dele. Você pode fugir, pode tentar achar alguns atalhos. Eu tinha um colega de seminário, quando ele estava já no 3º para 4º ano de seminário, o pai dele adoeceu e estava muito mal. Ele não tinha ajudante em casa para ajudar a família, o pai dele estava com câncer. Então ele decidiu, falou com a direção do seminário, disse: olha, eu vou voltar para casa para ajudar os meus pais. Meu pai está muito mal. E eu preciso fazer companhia para ele, ajudar a minha mãe. Interessante que quando ele estava com seu pai, voltou para casa, falou que tinha deixado os estudos para ficar com seu pai. E o pai disse o seguinte para ele: não faça isso. Não deixe seus estudos para ficar comigo. Ele disse o seguinte: o filho não sabia disso. Há muitos anos na minha juventude, eu senti um chamado muito forte. E eu decidi fazer a minha carreira profissional de outra forma. E sabe que até hoje eu sinto a culpa de não ter obedecido o que Deus tinha estabelecido para mim. Não faça você isso. Fica no seminário, conclua seus estudos, vá cumprir a sua missão. Deixa eu aqui. Deus vai cuidar de mim aqui no meu leito. Depois faleceu o pai dele, ele terminou os estudos dele. Talvez Deus está te chamando para alguma tarefa, ou servir de qualquer forma, no seu trabalho, na sua escola. Deus tem uma missão, nos chama para cumprir a nossa tarefa. Em segundo lugar, uma vida fora da vontade de Deus provoca tempestade. No versículo 4 fala que durante a viagem, de repente o Senhor mandou um vento terrível que agitou o mar e formou uma grande tempestade. Tão grande que o navio estava a ponto de partir ao meio. Você observa aqui que a viagem de Jonas, ela estava fora do projeto de Deus, fora da vontade de Deus. Só que muitas circunstâncias que nos envolvem no dia a dia, aí um até fala: nada para me dar certo, por que as coisas não estão dando errado? Seria bom perguntar se não é uma ação pedagógica de Deus tentando falar conosco: por que você está fugindo do meu chamado? Por que você está fugindo de fazer a minha vontade? É a forma que Deus usa. Muitas tempestades que vêm sobre nós é resultado da desobediência, daquilo que Deus está falando conosco no dia a dia. Aí nós provocamos tempestade na família, as pessoas estão ao nosso lado, vai sofrer as consequências daquilo que nós provocamos
dentro da nossa casa ou da nossa família. Eu creio que Jonas esqueceu. Talvez nem sabia dessa orientação da palavra de Deus que diz, Provérbios 4, 20 a 22 diz: Filho meu, ouça com atenção os meus conselhos. Esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções. Elas devem estar sempre em sua mente, sempre presentes em seu coração, porque delas depende a verdadeira vida e uma saúde perfeita. Quantos de nós esquecemos desta orientação divina? Obedeça, ouça a minha orientação. Em terceiro lugar, quem está fora da vontade de Deus, dorme o sono da indiferença. O texto, versos 5 e 6 diz: Então os marinheiros, cheios de medo, clamava cada um ao seu Deus e lançava ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso. E Jonas dormia profundamente. Enquanto a tripulação, os marinheiros estavam assustados, desesperados com a tempestade, Jonas dormia tranquilamente, um sono profundo. Transportando essa experiência aqui para o nosso dia a dia. Quanta gente está dormindo. Outros estão lutando, trabalhando, se esforçando ao máximo. Tem gente que está dormindo. Lá no porão, não é nada comigo, não tem nada a ver comigo. A indiferença tem deixado pessoas perecer. A indiferença tem deixado muitas pessoas morrer, porque não fizeram a sua parte. Jonas foi indiferente ao esforço dos marinheiros. Não estava nem aí com o sofrimento que estava passando, o desespero. Eu pergunto para nós nesta noite. São pessoas que estão ao nosso lado, fazem o seu melhor. Alguns estão cansados, desgastando, e outros de repente estão de boa. Alguma vez contou para mim, às vezes na igreja tem aqueles que carregam, esse aqui não é um piano, esse piano aqui não é um pesado. Mas tem aqueles que carregam o piano da igreja. E tem aqueles que depois vêm, se eu posso levar o banquinho? Que vem só para levar o banquinho depois. Não quer pegar o peso do piano. Alguns nem o banquinho querem carregar. Nós somos chamados para fazer a nossa parte, a nossa tarefa. E não vamos ficar indiferentes às pessoas que estão ao nosso lado. Deus quer usar você. Eu quero perguntar aqui nesta noite. Eu cheguei aqui nesse lugar, alguns anos atrás, porque alguém não foi indiferente com a minha vida. Alguém chegou para mim e disse: olha, vão comigo lá naquela igreja. E eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, de uma crise de identidade. Eu tinha procurado algumas igrejas na cidade por aqui. E alguns lugares que eu batia na porta, muitos olhavam para mim assim, até alguns só falavam alemão, de was willst du? Né? O que você quer aqui? E não tinha espaço para mim. Não era bem-vindo a alguns lugares. Mas quando eu cheguei aqui nesse lugar, encontrei pessoas que fizeram a diferença. Me convidaram, disse: você é bem-vindo aqui. Me abraçaram. Eu quero perguntar hoje à noite aqui, quantos que estão aqui hoje à noite, que foram influenciados porque alguém fez a diferença, não foram indiferentes com você e convidou você: vem comigo. Levanta sua mão. É muita gente. Vocês percebem a diferença que isso faz quando alguém... Não é convidar para uma igreja, não é isso, não me entenda mal. Que levar para a igreja, não é isso. É convidar para que alguém possa encontrar a verdadeira paz. E ter uma experiência genuína com Deus. É isso. Você que é patrão, você que tem algum cargo, você já convidou o teu empregado um dia para vir para a igreja? Você faz diferença com seus funcionários?
ou ser indiferente, não tem nada a ver com a vida cristã. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Não importa o cargo que você ocupa, a função que você tem, seja um mestre na sala de aula, você pode fazer a diferença e não ser indiferente com a vida das pessoas. Como você tem reagido diante das pessoas que estão ao seu lado? Para concluir, em quarto lugar, Jonas foi indiferente quanto à vontade de Deus para os ninivitas. A vontade de Deus com aquele povo cruel, era realmente um povo muito perdido. Mas Deus disse: Jonas, vai lá, eu tenho um amor especial para essa gente, eles têm oportunidade, essa gente merece uma oportunidade. Vai, Jonas, e prega para essa gente. Será que ele lutou, ele fugiu depois, na sequência do livro, que fala que ele se arrependeu e foi lá e pregou, mesmo contra a vontade dele. Sabe que muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas, olhamos, isso aqui não tem jeito. Essa pessoa aqui é caso perdido. O caso dele não tem solução. Às vezes não tem para nós, mas para Deus não tem nada impossível, nada perdido. E quem sabe Deus, você seja a pessoa que Deus quer usar para justamente resgatar aquele pelo qual você acha que não tem solução. Todos nós temos um Tarsis e um Nínive em nós. E a pergunta é: Tarsis é o lugar de fuga e Nínive é o lugar de obediência, da revelação de Deus para aqueles que estão precisando. Nínive é o chamado de Deus que ressoa em nosso coração para servi-lo. Para sermos seus escolhidos, lhe damos o primeiro lugar em nossas vidas. E fica a pergunta: você está fugindo? Tarsis pode estar dentro da sua própria alma. Você pode fugir sem sair do lugar, sabia? Você pode embrenhar sua fuga sem sair do seu trabalho, sem sair da sua casa. Fugir do chamado de Deus. O nosso desejo, o desafio para todos nós, que Deus nos ajude a nós não fugir da vontade de Deus. Nem eu e nem você. Que fica nessa um desafio. Confesse a Deus suas fugas e desobediências, pedindo que Deus te ajude a assumir a sua missão, na sua casa, no seu trabalho, dentro da igreja qual você está, lá fora no dia a dia, no seu trabalho, que Deus venha despertar em nós um desejo, uma visão de fazer a sua vontade. Eu tenho certeza que Deus fala conosco aqui cada domingo, em casa, no seu trabalho, nos seus devocionais. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher obedecer ou não obedecer. Que você não venha protelar os desafios de Deus fazer a vontade dele. Talvez nós podemos nos apoiar nossas desculpas. Eu não sirvo para isso. Eu não presto para isso. Tem gente por aí que pode fazer muito melhor do que eu. É verdade. Mas tem gente por aqui, tem gente aqui dentro, com talento, com capacidade, que pode fazer muito mais. E às vezes Deus tem que levantar pessoas que às vezes até com dificuldades. Na música, pessoas que têm boa vontade, ou estão cheios de talentos, que não conseguem se colocar na fileira. Eu quero fazer a minha parte também. Que Deus ajude a nós. Eu me incluo junto com você também. Dessa fileira de obediência. Que Deus nos dê a graça de ouvir, obedecer a voz de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos agradecer, Pai, por essa noite. Te damos graças pelos exemplos da palavra dos homens do passado.
Obrigado que a tua palavra não esconde nada dos homens que foram homens falhos também, mas ao mesmo tempo obedeceram. Nos ajude, Senhor, a ter ouvidos abertos para o teu chamado, mas também prontos para obedecer. Nos ensine através da vida de Jonas a não fugir do chamado do Senhor. Que não temos que passar por tempestades primeiros para depois ouvir. Não temos que passar pelos ensinamentos de dificuldades para depois responder ao teu chamado. Que não devemos protelar nossas decisões para o futuro. Para que possamos nos levantar para fazer diferença nessa semana em toda a nossa vida. Obrigado, Pai, pelas pessoas que fizeram diferença na minha vida. Que não foram indiferentes comigo, mas que me amaram, me mostraram o caminho que é a salvação através de Jesus Cristo. Para essas pessoas que foram um apoio, que foram que abraçaram e me amaram o Senhor, sem discriminação. Entregamos em tuas mãos a nova semana e nos ajuda a viver a tua vontade. Amém.